Vamos abrir no livro de Rute. Lá no Antigo Testamento, fica pertinho de Juízes, fica entre Juízes e os livros de Samuel. Mesmo assentados, no livro de Rute, nós encontramos esse registro. É um livro curtinho, já vou deixar aquela tarefa de casa semanal, né? Para você poder fazer a leitura depois em casa do livro de Rute, 4 capítulos, 10, 15 minutinhos para você ler bem quietinho assim, nem isso. Você fazer uma boa leitura do livro de Rute e receber um pouco mais da parte de Deus por seu Espírito. Diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe. E ele levou consigo a esposa e os 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Rute e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo, acaso eu poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez, e mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Rute se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Rute. Você deveria fazer o mesmo. Rute respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Rute estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as 2 seguiram viagem, e quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Rute,
a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Até aqui, capítulo 1, uma palavra de oração. Você ora comigo? Deus nosso Pai, muito obrigado hoje pela manhã, pela bênção de estarmos juntos aqui, acolhidos, acolhendo-nos uns aos outros também no Senhor. Que bom que já pudemos declarar a nossa fé de muitas maneiras, cantando, orando, contribuindo, dando um abraço nas nossas crianças que também estão sendo servidas na palavra e servindo-se umas às outras, e nós te agradecemos por cada momento que juntos aqui já experimentamos. Dá-nos a tua palavra por um pouco agora, abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração, dá-nos em tudo direção para as nossas vidas. Oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, eu não sei, porque não tive essa experiência e não sou melhor por causa disso, só não foi a minha experiência. Eu nunca passei fome, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que já. Tem gente aí desde casa que já teve essa experiência. E isso é um drama muito grande. E a gente sabe que por conta da fome, muita gente ainda hoje tem migrado dos seus próprios países para outros, em busca de sobrevivência, em busca de uma nova oportunidade, de uma nova condição. A gente sabe que é isso. Isso é um drama. E ao lado da fome, tem muitas outras coisas que na vida nos desafiam e que nos propõem, assim, essa possibilidade de um movimento na vida, de uma transição. Da gente fugir desse estado de coisas, da gente se deslocar, porque aquela situação ela é extremamente desconfortável. Talvez também você já tenha passado por isso por um outro motivo que não foi a fome. Quando a gente olha aqui para o livro de Ruth, a gente encontra uma situação assim acontecendo. Essa família, a família de Elimeleque, ela mora numa cidade, a cidade de Belém. E olha só que coisa interessante, Belém significa a casa do pão. Mas e quando a casa do pão já não tem mais pão? Aconteceu. Era um tempo complicado. E aí a gente precisa parar para pensar assim brevemente, não adianta a gente ficar especulando muito, mas é só para criar na gente uma resposta para aquilo que a gente está ouvindo, uma reflexão para a nossa própria vida. Era o tempo dos juízes, começa o texto dizendo. O tempo dos juízes foi um tempo difícil para esse povo, o povo de Israel, eles eram israelitas. Foi um tempo assim de muita desobediência do povo. O livro de Juízes se resume a dizer que o povo fazia o que ele queria. Cada um fazia o que queria. E quando cada um faz o que quer, você já entendeu que o negócio não vai bem mesmo. Era assim que o povo se organizava. E aí Deus, que não queria isso para o seu povo e continua não querendo isso para ninguém, ele permitia assim um revés. Ele permitia uma situação complicada, ele permitia na forma de disciplina. Deus é um bom pai que disciplina os seus filhos. Diz que um bom pai precisa ser um disciplinador, porque os seus filhos precisam entender os limites próprios das suas próprias decisões. Por isso é que a gente diz assim para os filhos, olha, o pai está te dando esse conselho para o seu bem. Todo mundo um dia já escutou dos seus pais isso, ou de alguém que foi usado aí para te formar, para te favorecer, para te criar, enfim, pelo menos essa é a ideia que aconteça, que alguém faça isso. Enfim. Deus, ele é provável, tem a sua mão sobre essa situação. A casa do pão já não tem mais pão. Israel está passando fome, é um tempo de fome. Um tempo de crise. E na hora da crise, a gente quer dar uma resposta. E a resposta da família de Elimeleque foi deixar a sua terra, foi deixar a sua casa, foi deixar a casa do pão, onde agora é um fake. A casa do pão não tem mais pão. E aí eles precisam sair dali, ou pelo menos, quando eu digo assim,
tomaram essa decisão. Que base eles tiveram para tomar essa decisão? Não diz se eles buscaram o Senhor, se eles deixaram de buscar o Senhor, eles tomaram uma decisão. E ao tomarem essa decisão, vão para Moabe. Moabe é terra estranha para eles. Moabe é terra onde tem gente que não serve o Deus deles. Moabe é fuga. Moabe é um lugar de um suposto refúgio. Então o que a gente descobre, e não precisa ler muito, porque quem escreveu o livro de Ruth era bom de contar a história. Porque em 4 capítulos contou para a gente uma baita história. Falou muito. Eu vou falar só um pouquinho. Mas quem escreveu Ruth, na inspiração do Espírito Santo, era um bom contador de história. A gente aprende com gente assim que foi usado por Deus para escrever, por exemplo, um livro assim. Sabe falar pouco e fala tudo. Então, o que acontece? A gente descobre que logo o Elimeleque, que foi em busca de uma nova sorte, encontrou mesmo a morte. Foi o que aconteceu. Ele não esperava por isso. Muito menos a sua esposa que o acompanhou. Mas não é que o tempo passou, os meninos casaram. Tem o nome deles lá, Malon, Quilion. Mas não é que a morte chegou na casa dessa família com mais força ainda. Você imagina a dor. E levou os 2 meninos da família. E agora ficaram Noemi e as suas 2 noras. Então é muito importante a gente parar para pensar o que a gente faz na nossa vida no tempo de crise. No tempo de crise. Quando chega a crise, como é que a gente precisa se organizar? Você percebeu que a maneira como essa família se organizou não deu certo. Eu vou repetir essa frase para gravar em você. Ele foi atrás de uma outra sorte, mas o que ele encontrou foi a morte. Você precisa traduzir isso para a sua vida. E hoje de manhã você parar para pensar se nos momentos de crise você acertou, se nos momentos de crise você se precipitou, e criar para você, desde já assim, essa bagagem, né? Pelo menos de uma palavra que você está recebendo para quando você precisar. Quando chegar o tempo de crise, lembra do que a família de Elimeleque fez da vida deles. Foram atrás de uma outra sorte, mas encontraram a morte. E para um pouco para pensar. E quando você parar para pensar, gasta tempo para orar. Porque ainda que tenha sido Deus que fez a casa de pão deixar de ter pão, Ele continua sendo Deus, Senhor da história e no controle de todas essas coisas. Deixar Judá para ir para Moabe é um movimento que só se Deus mandasse. Mas eles foram. Então, nos movimentos da sua vida, no tempo da crise, mesmo que a casa do pão deixe de ter pão, preste atenção. Porque Ele continua sendo o Deus da casa do pão. Ainda que por sua própria permissão, o pão esteja faltando. Quantos deslocamentos a gente faz na vida? A gente muda de cidade. Tem gente que muda de família. Tem gente que muda de igreja. Tem gente que muda, porque diz assim, acabou o pão. Todo movimento pode ser legítimo, mas ele sempre precisa passar pelo conselho do Eterno, daquele que é o Deus da casa do pão. Deus não deixou de ser Deus sobre Belém de Judá. Elimeleque e sua família tomaram uma decisão e encontraram o que encontraram. Então, para mim e para você, quando chegar o tempo da crise, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Ainda que falte pão na casa do pão, o Deus da casa do pão continua sendo o mesmo. Confia nele, olha para ele, fala com ele, deixe
a sua vida, a sua história, da sua família, sob os cuidados dele. E lide e enfrente a realidade na força do Senhor. Na força do Senhor. Problema é para ser enfrentado. Crise é para ser enfrentada. Não vai ter jeito, não dá para fugir. Não dá para correr. Tem que lidar com aquilo. Com aquilo que a gente sabe. E o que a gente não sabe, Deus sabe. Com aquilo que a gente pode e o que a gente não pode é na força do Senhor. Isso para mim e para você, para quem é igreja e para todo mundo que está sendo convidado por Deus para andar no seu caminho, para andar com Ele, para ser dele igreja, sua família também, é uma proposta que tem a ver com dependência. Seguir dependendo de Deus, confiando e ir experimentando a sua provisão, a sua providência, o seu socorro em cada nova etapa, de cada nova realidade que a gente tem que enfrentar. Vamos ficar com isso hoje de manhã, meus amados? Mas aí então, o que acontece que é bonito nesse texto? Que a gente percebe que o Deus da casa do pão, ele tem um momento direitinho dele na história para entrar de novo com a sua provisão. Eles estavam lá em Moabe. Qual a notícia que chega? Agora a casa do pão já não é mais um fake, a casa do pão tem pão de novo. O Senhor visitou o seu povo com provisão. Eles estavam lá em Moabe. Quem que estava lá em Moabe? Noemi e as suas 2 noras. É o que restou da família. Mas eles ouviram falar que o Deus da casa do pão lembrou-se do seu povo. Então, para quem que a gente tem que clamar, gente? De quem que a gente tem que depender? Na presença de quem que a gente deve andar? Você está entendendo? E olha que coisa linda, que daí tem esse movimento de volta, o movimento de retomada de Noemi, ainda que o seu coração esteja amargo. A gente leu aqui, né, Marco? A gente leu, olha, não me chamem Noemi, me chamem de Mara. E ela carrega consigo essa sensação assim, Deus me afligiu. Ela carrega consigo, mas ainda assim, ela cai em si, como naquela parábola do filho pródigo. Jesus conta que o filho que saiu e volta caiu em si também. Por quê? Porque ele foi para longe e, passando fome, ele falou, eu aqui passando por isso, mas na casa do meu pai tem tanto. Nunca deveria ter saído de lá. Percebe? Porque é melhor cair em si do que cair em dó. Mas ainda que seja em dó que você esteja, ou alguém tenha chegado, é melhor voltar para si, pensar e afinar a coisa. Apesar do estado da sua alma, Noemi olha para o Deus da casa do pão e fala assim, é lá que está o meu socorro. Ainda que tenha sido ele que me afligiu, ainda que eu tenha algumas coisas para me resolver na presença dele, eu preciso ir ao seu encontro. Eu preciso ir ao seu encontro. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso destino sempre será a presença do nosso Deus. Sempre será. Sempre será. Escute você que está em casa. Seu único destino seguro é a presença do Deus da casa do pão. É a presença desse Deus. Tudo que eu quero, a começar disso, não é só isso que eu quero, mas a começar disso, é ver a minha casa na presença do Deus que eu sirvo. Esse é o meu maior legado. Tudo que eu quero é ver meus filhos, o Gustavo e a Laís, é ver o Vinícius, confiando nesse Deus, andando na presença desse Deus, servindo esse Deus. Tudo que eu quero, que eles não precisem passar pela experiência da família de Elimeleque. O que eu sei é que eles vão passar por estreitos. O que eu sei é que eles vão experimentar problemas. O que eu sei é que talvez eles tenham tempos de escassez. O que eu sei é que às vezes eles vão olhar e vai falar assim, está faltando pão, o que é que eu faço? Mas eu quero que eles se lembrem que quando falta o pão, eles têm que pedir pão ao Deus da casa do pão. Se tem alguma coisa que eu tenho tentado ao lado da minha esposa ensinar para os meus filhos, é isso, é ser dependente. Por isso que eu estou dizendo isso para você.
para inspirar você a fazer a mesma coisa. Porque quando a gente olha de novo para o Deus da casa do pão, a gente sempre traz mais alguém com a gente. A gente sempre traz mais alguém com a gente. Foi por isso que, apesar de órfã ter acolhido o conselho da sua sogra e ter ficado pelo meio de caminho, Noemi não conseguiu convencer Ruth, mas de jeito nenhum. Porque quando as pessoas enxergam de verdade o Deus que a gente serve, elas vão dizer: o seu Deus será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus. Não adianta você tentar, porque eu já entendi que apesar de tudo que aconteceu, Noemi, se é para a presença deste Deus que você está voltando, esse Deus deve ser bom mesmo. Não adianta. O seu Deus será o meu Deus. Se você for, eu vou. Onde você viver, porque o seu Deus será o meu Deus. E sabe quem era Ruth? Estrangeira, viúva e pobre. Mas tem lugar para ela na casa do pão, que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Tem lugar para mim, tem lugar para você. E tem lugar para mais alguém que, se a gente entender, é para a presença do Deus da casa do pão que eu tenho que voltar, pode ter certeza, sempre vai ter alguém que vai acompanhar você. Sempre vai ter alguém. Por isso que há esperança para mim e para você. Não é uma questão desse espaço, desse lugar, de ter mais cadeira vazia, de ter mais cadeira cheia, mas é nessa situação, nessa intenção, nessa consciência de que, assim, gente, nós é que precisamos andar na presença desse Deus de uma tal maneira, e naturalmente pessoas vão nos acompanhar. Quantos querem ver, por assim dizer, a casa do pão cheia? Quantos querem? Você quer ver a casa do pão cheia? A casa do pão cheia, está entendendo? Então ande na presença do Deus da casa do pão. Ande na presença desse Deus. E atraia, pela presença de Deus na sua vida, as pessoas que você tem que trazer. Eu tenho expectativa de ver tantos voltando, nesse sentido assim, voltando a essa presença, né? Para a gente estar junto, para a gente caminhar junto, a começar de pessoas que estão bem pertinho, a pessoas que se distanciaram um pouco mais, mas que de Deus não estão na mesma pegada, não estão no mesmo compromisso, não estão como deveriam, como poderiam, mas eu estou cheio de esperança. Eu olho para isso e eu vejo esperança no ar. Eu sinto o cheiro da presença de Deus, do seu Espírito dizendo: eu sou o Deus da casa do pão, eu vou mandar pão. E onde tem pão, tem gente faminta querendo comer. E o pão vai chegar, porque Ele é Jeová Jireh. E eles foram. E para encerrar, entregar a palavra, porque até aqui tá bom, você já entendeu. O que é que Deus faz? Deus pega essa moça estrangeira, Deus pega essa moça viúva, Deus pega essa moça pobre e inclui na história que abençoa todos nós, gente. Pega uma desconhecida, uma que estava distante, para dizer assim: ó, agora você vai ser minha família. Porque Noemi chega, você vai fazer a tarefa de casa e vai ler o livro. Ela vai encontrar um homem chamado Boaz. Esse homem, ele tem a capacidade de, por assim dizer, resgatar a dignidade da família de Noemi, porque não tem seu marido, não tem os seus filhos, não tem mais herdeiro, mas ali tinha uma lei que permitia que esse homem fizesse. Com quem é que Ruth vai se casar? Com o Boaz. E sabe quem Ruth vai se tornar? A bisavó do rei Davi. E sabe quem é o rei Davi? O rei Davi é aquele de quem viria o grande rei, o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. Deus pegou essa moça, colocou na família de Jesus, para dizer que Ele, o Deus da casa do pão, é aquele que tem pão. E sabe quem é que Jesus disse que Ele é? Eu sou o pão da vida. E quem comer esse pão nunca mais vai ter fome. Eu sou o pão que desceu do céu. Que desceu do céu. O pão vivo. E se você comer esse pão, você nunca mais vai ter fome.
Esse é o Deus que nós servimos. Belém de Judá, onde depois o Senhor Jesus vai nascer. Foi ali que o pão da vida entrou para ser gente como a gente e glorificar o nome do Pai e cumprir a sua missão e derramar o seu sangue por mim e para você. Hoje pela manhã, quero te convidar a olhar para o Deus da casa de pão e contar para Ele o que você precisa contar que está aí no seu coração. Guardar essa bagagem para quando você precisar. E dar espaço na sua história, você que está dentro da sua casa, está ouvindo essa palavra. Eu nunca prego sem esperança. Nunca prego sem entender que Deus, de alguma forma, está usando as coisas que nós estamos declarando por sua palavra, para tocar o coração de alguém, para mover a vida de alguém, porque o Deus que eu sirvo é um Deus abençoador, é um Deus resgatador, é um Deus doador da vida, a fonte de toda a vida. Então que vida da parte de Deus venha sobre a sua história, e que o Deus de toda a provisão, que é aquele que dá o pão para o seu povo, Ele abençoe você e abençoe toda a sua família. Eu quero orar com você. Vamos fazer isso juntos? Vamos fazer isso juntos? Se você quiser chegar aqui neste altar para ter um momentozinho de oração, fica a seu critério. Se você quiser se ajoelhar onde você está, se você quiser permanecer sentadinho, quietinho, mas nós vamos ter aqui uma palavrinha de oração. E quem sabe a gente podia cantar uma canção também, né? E a gente com essa canção aquecer um pouquinho o nosso coração, 2 minutinhos aqui, de uma canção. Um dos meninos que chega para dar uma notinha para a gente aqui, a gente já... Vamos cantar Seja Engrandecido. Viu? E enquanto a gente vai cantando, vai chegando aqui, pode ser num tom de sol, em sol, tá bom. Eu que vou cantar, filho? Eu canto. Dá um solzinho. Enquanto isso, vai chegando aqui. Gente, não deixa passar esse momento que é o momento da oração. Fale com o Senhor. Não é? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Só Tu és, meu amado. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Desde o início, uma vez mais, vamos declarar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Não há outro além de Ti, Senhor. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Então declaramos ao Senhor: aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Ore comigo, vamos orar juntos.
Abra o seu coração. Declare a sua fé. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, nós queremos reconhecer que nos momentos de crise, nem sempre fomos bem. Quantos deslocamentos nós fizemos de muitas maneiras, quantas decisões desajustadas, desacertadas. Quanto nós escolhemos nesses momentos de adversidade, quanta coisa não foi boa, fruto da nossa própria decisão. Mas nós queremos hoje pela manhã declararmos de novo a nossa fé no Senhor, estarmos atentos para cenários futuros, mas hoje, aqui e agora, declararmos que o Senhor é o Deus da nossa vida, que só o Senhor é o Deus da nossa salvação, é o Deus da salvação da nossa casa, da salvação da nossa família, da salvação da nossa parentela, porque em nós todos os dias oramos, declarando, mencionando um a um na tua presença, o Senhor está atento ao nosso clamor, e o Senhor que conhece, ó Deus, o momento de crise que cada um esteja vivenciando, o Senhor é o Deus que não perdeu o controle em nada na nossa vida. O Senhor sabe aqui hoje pela manhã, quantos estão andando, vivendo de forma desesperançosa, estão desanimados, desacorçoados, estão, Senhor, lamentando tanto, esse tempo que chegou e parece que não passa nunca. Ó Deus, está faltando aquele pão. Ó Deus, e isso traz para a gente um desafio tão grande. Mas eu te peço que assim como nós declaramos aqui, que o Senhor envie provisão, Senhor. Ó Deus, que ali onde essa pessoa se encontra, ela possa escutar a tua voz chamando e dizendo: volta para mim, abre seu coração, vem para a minha presença, vem e clame, receba daquilo que eu posso fazer, e de assim, restaurar a sua história, e conduzir você por um caminho inimaginável, impensável, conduzir você por uma história que eu tracei para você, deixa eu surpreender você com o que eu tenho para você, para fazer na sua vida em favor dos seus. Obrigado porque assim um dia o Senhor restaurou a dignidade da Noemi. Aquela mulher ficou tão dolorida, aquela mulher ficou tão abatida, mas, ó Deus, ela voltou para onde e de onde ela nunca deveria ter saído. Mas ali na tua presença ela foi restaurada através da sua nora. E na vida de Ruth o Senhor, tudo o Senhor operou e a abençoou grandemente, para que a história de todos nós também hoje pudesse ser visitada, e debaixo desta inspiração do que o Senhor já fez, nós também nos colocamos e confiamos que hoje pela manhã, tu que és o Deus da casa do pão, também nos abençoa com uma provisão muito específica, uma palavra que especialmente o Senhor está liberando para cada um de nós que está aqui, e nós recebemos isso. Jesus, tu és o pão da vida, tu és o pão da vida, tu és a própria vida. Hoje nós queremos nos alimentar do Senhor, por seu Espírito, receber o toque gracioso da tua graça, e sermos fortalecidos, e sairmos daqui para uma vida digna, para uma vida, ó Deus, consciente, para a glória do teu nome ao lado de todo mundo, em favor da nossa própria história. Como igreja nós saímos daqui para chegar em muitos lugares, para estar com muitas pessoas nesta semana, e assim, ó Deus, nós vamos também abençoar tanta gente, desde os de casa, aqueles com quem nós nos encontraremos em algum momento. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos dá o pão, e nós estamos alimentados e fortalecidos para a glória e para o louvor do nome de Jesus. É que nós oramos agradecidos, e como igreja nós dizemos amém, amém e amém. Graças a Deus, viu? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.
Vamos ficar de pé então, meus amados? Para que nós possamos no Senhor nos despedirmos. Eu estou à disposição, vou dar um abraço para você e em você ali na saída. E, por favor, conforme nós já dissemos, desculpa repetir, nos ajude aí com essa questão, conforme nós já conversamos aqui, tá bom? Passa ali na balconia, a Vânia está lá para te ajudar, para te atender. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e que a bendita comunhão com o seu Espírito, Santo Espírito de Deus, nosso ajudador, seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. O Senhor abençoe a nossa semana. Nos vemos aqui na quinta-feira, hein? No estudo bíblico.